Olá pessoal, estamos aqui iniciando o primeiro Papo Tributário, um ato realizado pelo escritório Carvalho Borges Advocacia, juntamente com o Instituto Raimundo Juliano. Eu me chamo Gustavo Carvalho, sou advogado e desde já passo a apresentar os nossos palestrantes do dia. Olá a todos, me chamo Breno Nunes, sou advogado, estou aqui, fui convidado e membro da mesa para participarmos desse papo sobre reforma tributária. Meu nome é João Hélio Coutinho, eu sou professor de Direito Tributário e venho aqui, junto com os demais colegas, conversar um pouco sobre a reforma tributária que está proposta, que foi aprovada na Câmara e agora está sendo analisada no Senado Federal. Pessoal, eu sou Raimundo Juliano, professor de Direito Tributário, e estou aqui para participar com os colegas deste papo tributário, né? Esperando que possamos estabelecer um bom diálogo, considerando que o projeto em foco, o projeto de reforma, já superou uma etapa, vivencia agora outra, que é o seu trâmite no Senado, né? E toda a fala que ocorrer aqui vai levar em conta exatamente essa dimensão temporal. Professor, já sendo bem objetivo e entrando no assunto, essa reforma é sobre tudo que se tributa no Brasil? Não, essa reforma é essencialmente sobre a tributação sobre o consumo. É bom que se entenda que quando nós falamos em tributação, notadamente a tributação relativa aos impostos, nos diversos sistemas tributários do mundo, essa tributação ela incide basicamente em 3 grandes áreas: patrimônio, consumo e renda. No caso dessa reforma brasileira, nessa etapa que nós estamos, vamos dizer assim, vivenciando, não é? Ela tem por objetivo central a reforma da tributação sobre o consumo, notadamente a tributação pelos impostos sobre o consumo, reforma deles. Nós tínhamos basicamente 3 impostos sobre o consumo, um federal, o IPI, um estadual, o ICMS, e um municipal, que é o ISS. E a proposta inicial era a fusão desses 3 impostos, com 2 contribuições, o PIS e a COFINS. O que resultou, a bem da verdade, foi uma fusão do ISS, Imposto Municipal, com o ICMS estadual, dando origem ao IBS, que é um imposto tanto dos municípios quanto dos estados. Então, esse é o estado da arte até o momento. Eu acho que é importante a gente salientar que essa reforma vai atingir todos os brasileiros, tendo em vista que o consumo é realizado por todos os cidadãos. Sou Raimundo. Veja, eu particularmente eu tenho um olhar já de algum tempo, e quando a gente fala de reforma, e reforma tributária em particular, nós temos que estar atentos a 4 dimensões. Primeira, reformar o quê? A segunda pergunta é reformar o para quê? Eu tenho um modelo vigente, Constituição de 88. Nós estamos agora, 2023, promovendo alterações no modelo tributário instituído festivamente no Marco Constitucional de 88. Aí a terceira questão é como? Como aqui é o modo de fazer, não é? Se assemelha-se à receita culinária de um bolo, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou proceder? Não é? Depois de saber reformar o quê, para quê e como, e aí, na questão que o doutor Gustavo colocou aqui, atinge a todos, é verdade, agora de forma distinta. Isso é que precisa de muita clareza, porque toda e qualquer reforma, e a tributária em especial, ela não é linear, ela não vai atingir a todos os brasileiros na mesma dimensão. Uns certamente terão ganhos e outros terão perdas.
Né? O problema todo é arbitrar a possibilidade do acordo social e político para arbitrar quem perde e quem ganha. Acho que esse é o grande problema que vai ser enfrentado. Professores, é assim, na prática, essa tão falada simplificação, como fica? Para falar da simplificação tributária, nós precisamos entender o que causa a complexidade tributária. Na realidade, todo o sistema tributário ele torna-se cada vez mais complexo à medida que você cria exceções às regras gerais. A partir do momento que você começa a introduzir na legislação tributária casuísmos, ou seja, você vai atender a determinados grupos específicos, você vai criando subsistemas dentro do sistema, não é? E quanto mais casuística for essa legislação, quanto maior o número desses subsistemas, maior é a complexidade. Então, hoje, por que a tributação sobre o consumo no Brasil, notadamente relativa ao ICMS e, em alguma medida, ao IPI, ela atingiu um grau de complexidade muito elevado? Porque hoje você não observa, ou praticamente não observa, na legislação desses tributos, regras gerais. Você tem uma regra geral permeada por um sem número de exceções. E toda vez que você cria exceções, sistemas favorecidos, redução de base de cálculo, diferimento, alíquotas diferenciadas, créditos presumidos, todos esses recursos que beneficiam alguém ou alguns grupos, você tem um aumento de complexidade. Então, por exemplo, se fala, porque no ICMS nós temos 27 legislações, uma para cada estado e contando com a do Distrito Federal, 27. Mas, na realidade, em cada uma dessas 27 legislações, você tem uma infinidade de subsistemas, ou seja, de peculiaridades da legislação. Então, você tem uma legislação específica para atacadista, uma atacadista de, por exemplo, tintas e vernizes, uma para medicamento, uma para combustíveis, uma para, vou dizer assim, estivas, cereais, enfim. Então, você não tem uma legislação do ICMS una. A mesma coisa, o que é que eu vejo com muita preocupação com o novo modelo que está sendo proposto. Primeiro, a proposta original de se criar um IVA com a junção do IPI, ICMS, ISS, do PIS e COFINS, já não foi esse o modelo aprovado na Câmara. O IPI está fora e seria, na realidade, o IBS, uma junção do atual ICMS com o ISS. Ora, se é para fazer uma mudança tão radical como essa, para ficar no meio do caminho, é melhor que não houvesse esse transtorno todo para criar esse IBS só com o ICMS e com o ISS. Ademais, mesmo assim, nós temos já o que já foi aprovado na Câmara, um sem número de exceções, de regras gerais, sem contar que essa complexidade aumenta, porque nós sabemos que, obviamente, que a Constituição ela não cria tributo, a Constituição ela outorga competência para que sejam criados tributos, e esses tributos vão ser disciplinados em normas gerais veiculadas por leis complementares. Leis complementares essas que nós não temos a menor ideia de como serão. Mas a considerar o andar da carruagem, já com essas exceções que foram aprovadas na Câmara, tudo indica que nós teremos um rol imenso de regras
excepcionais. Logo, teremos uma legislação com um nível considerável de complexidade. Inicialmente, ela vai ser menos complexa do que o atual ICMS, com certeza, porque até é uma legislação bem recente. Mas não é o sonho de simplificação, o desejo de simplificação que nós temos. Já não é por não ser exatamente um IVA nos termos do que nós temos em cerca de 170 países. Nós vamos ter, além desse imposto, o IBS, que é a junção do ICMS e do ISS, vamos ter uma contribuição da União, a CBS, que na realidade, embora tenha o nome de contribuição, pelo menos o formato, como ela se apresentou na PEC, foi aprovada na Câmara, parece tudo se assemelha a um imposto, e ainda vamos ter um imposto seletivo da União, que sobre a simpática, proposta de dizer que vai ser um imposto que vai onerar produtos que sejam danosos à saúde e ao meio ambiente. Ora, mas esse é um critério muito aberto. O que é um produto danoso ao meio ambiente e à saúde? Combustíveis são produtos danosos ao meio ambiente, com certeza, sobretudo os combustíveis fósseis, tá certo? E na gama de produtos industrializados, quantos produtos são agressivos à sociedade, à saúde? E mais, um complicador. Esses tributos, o IBS e a CBS, elas são tributos incidentes não sobre a sua própria, onde o imposto não é por dentro, como é o caso do ICMS, por fora, para dar mais transparência. Mas o imposto seletivo vai integrar a base de cálculo do IBS. Então, já começa a criar complicação. Então a gente pode concluir que aquele sonho do empresário de ficar atento apenas a uma norma geral, isso não vai existir, né? Se você me permite, ainda bem que a expressão usada pelo colega foi sonho. Veja, até onde eu sei, não existe no mundo esse sistema sonhado. Menos complexo que o nosso existe, é só olhar. Há pouco foi mostrado aqui. Nós temos hoje no modelo que veio em 88, entre 87 e 88, nós passamos 20 meses discutindo e promovendo uma reforma tributária, que é o texto, o artigo, que vai do artigo 145 ao artigo 169 da Constituição de 88. Não? Muita festa, muito alarde. Ok. Foi mostrado aqui, veja. Enquanto o IVA, vou chamar o IVA europeu, que tem aqui na Argentina, até no Paraguai. O IVA tributa no consumo os nossos IPI, ICMS e ISS. Nós temos em 3 níveis da federação. É complexo? Bote complexidade nisso. Qual era a ideia? Nós vamos reduzir essa complexidade e transformá-la apenas no imposto sobre valor agregado, um só. Não foi mostrado isso, não prosperou. Isso chama atenção, algo que foi dito aqui, eu vou retomar por outro lado. Veja, houve um projeto que chegou no parlamento em 2019. Esse projeto chega lá, tinha 2 tramitando, mas eu vou falar do da PEC 45. É nomeado na Câmara um relator, o deputado Aguinaldo, da Paraíba. O relator teve a tarefa inglória, dura, difícil, de, ouvindo os diversos setores, os interesses estavam colocados, propor o que eles chamam de um substitutivo. Já não é mais o texto original do projeto, é a versão que o relator construiu politicamente, ouvindo juristas, economistas, gestores. Ele fez isso aí. Terceiro momento, o texto aprovado nem foi o da PEC integralmente, nem o
deputado Aguinaldo. Foi uma terceira, foi o que resultou desse embate aqui, da síntese que ele apresentou. Mas essa é uma parte. Nós não somos bicamerais. Esse jogo pode ser zerado no Senado ou retomado a partir daí. A esperar. Desconfio que em grande parte vai ser mantido. Em grande parte. Mas pode ter aqui e acolá, vai ter um senãozinho e vai voltar para a Câmara. Olha aí. Os otimistas estão dizendo que até outubro, eu duvido, não é? Minha bola de cristal está opaca. Até outubro, os prognósticos de quem teria concluído essa primeira versão. Eu desconfio que nós vamos chegar em dezembro, pelo andar da carruagem. Não é? Por quê? Que o Senado conclui em outubro, ok, mas ele vai voltar para a Câmara. E a discussão que terá lá desse projeto. E aí vem outra coisa. Foi dito aqui, o doutor João, ele chamou atenção para algumas coisas que reconfiguram. Uma das críticas feitas há muito tempo no Brasil, desde que existe o ICM, que veio na reforma de 66, para dar um exemplo, ele é por dentro. Didaticamente é um desastre. As pessoas não sabem quanto tem de carga tributária ali dentro. Na medida em que ele é por fora, ele torna-se mais claro, mais preciso. Não é? E as pessoas sabem, por exemplo, quanto é o corte de cabelo? 100. Se o salão me cobrar 150, eu sei que o corte foi 150, é tributo. Transparência total, eu estou sabendo. Aqui a gente não sabe nem se tem. Acho que esse é um lado. O outro estão dizendo que vai ter o princípio do destino. É relevante? É. Eu cobro isso há muito tempo. O problema é o período de transição que terá para sair do atual, porque tem um dado que nós aqui no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, temos que ter muito cuidado. Hoje, desde que eu nasci é assim, né? Hoje, nós aqui somos consumidores. Nós transferimos muita renda para Sul e Sudeste, onde está o grande parque industrial. Nós transferimos renda, quando adquirimos esses equipamentos todos que vêm montados de lá ou importados por lá, nós transferimos neles em si. E o sistema tributário ainda agrava isso aí. Porque esse imposto, o ICMS, é parcelar. Você paga quando adquire o bem lá e complementa aqui. Só que a parte, expressão vulgar, a parte do leão fica lá. Na origem não, no destino. O destino é quase nada. Ele vai mudar, mas vai mudar quando, né? Olha aí o problema. É importante, é fundamental isso. Melhora a performance de renda aqui. Né? Por fim, é a história de criação desse imposto seletivo. Já foi chamado de imposto do pecado, né? Sobre o pecado. Isto, já, na Europa, ele tem mais ou menos, esse nome não é novo. Um certo senhor batizou, não preciso dizer o nome dele, né? Batizou esse imposto sobre o pecado. Na Europa eles têm um seletivo, no âmbito fora desse IVA. Né? São as coisas de beber, normalmente. O álcool, o consumo é alto, eles taxam, como taxam os perfumes, cosméticos. Né? E já existe isso, está contemplado, ainda não está inventando nada. O problema é como operacionalizar. Eu estou de pleno acordo aqui com o que foi dito pelo colega, professor João, que a ideia primeira de que um IVA uno, ele daria muito mais transparência. Desconfio aqui, a mera desconfiança. Nós, no Brasil, temos 26 estados, a federação atual, e um Distrito Federal. E uma enorme desconfiança com o poder central, seja ele da escola de samba que for. Mangueira, Portela. Né? Nós temos desconfiança muito grande. Por quê? Porque quase sempre, invariavelmente, se concentra essa receita em mãos da União. Então, diante disso, governadores e prefeitos lutam, resistem a evitar a centralização, que esta sim faria simplificação. Mas aí tem um problema de outra ordem. E os governadores, os prefeitos das grandes cidades, das capitais, eles acreditam nesse sistema? Eu desconfio que não. Justamente, era até essa pergunta que eu ia fazer. Apesar desse cenário nebuloso, na opinião de vocês, como essa reforma vai impactar para os estados e municípios? Bom, para os municípios, vamos começar pelos municípios, de médio e pequeno porte, acredito que essa reforma vai ser muito negativa, tá certo? Porque eles vão perder em autonomia,
e acredito que vão perder receita. Para os municípios de menor porte, a dúvida vai ser o seguinte: esses municípios que, teoricamente, eles teriam um aumento de receita com esses tributos, ou com repasse do IBS, mas nós precisamos ver o que acontecerá. E aí nós não temos condições de antever, porque tudo isso é matéria para a lei complementar. Alguns mecanismos que eles têm hoje, tipo fundo de participação dos municípios, que é um percentual do imposto de renda e do IPI. Se o IPI não existe mais, como será a substituição disso? Os municípios têm 22,5% da arrecadação do IPI e do imposto de renda, formando o fundo de participação dos municípios, mais 1%, né, de acréscimo a esse valor. Nós não sabemos o que é que vai substituir esse fundo de participação. Então, talvez os municípios menores que poderiam ganhar alguma coisa com o IBS vão ter uma perda significativa no fundo de participação dos municípios. Um outro detalhe: os municípios, eles recebem atualmente 25% da arrecadação do ICMS. O que acontecerá com a substituição do ICMS pelo IBS? Então, essa equação, ela precisa ser analisada, né? Essa nova postura. Mas, uma coisa que me preocupa em termos de impacto para estados e municípios é o seguinte: vocês talvez até achem estranho, se eu defendo um IVA que incluísse inclusive o IPI e fosse realmente centralizado à legislação, não à arrecadação e não à fiscalização, por que que eu estou reclamando de um IBS que é ICMS e ISS em termos de autonomia dos municípios? É que a proposta que foi aprovada é de criação de um organismo, ao meu ver, extremamente estranho, que é o chamado Conselho Federativo. Ora, quem tem que arbitrar questões federativas é o Senado Federal, tá certo? Não um conselho composto por burocratas que não tem um voto sequer, porque os senadores, todos eles foram eleitos. Estamos ali representando seus estados por vontade popular. Então, eles é que deveriam ser, vamos dizer assim, os timoneiros dessa questão. Mas se cria um conselho federativo que vai ter poderes de realizar esse encontro de contas, o que é que vai caber para um estado, o que é que vai caber para outro, o que é que vai ser a parte dos municípios. Vai, inclusive, ter a competência, né, para propor projeto de lei complementar, regulando o IBS. Enfim, é um órgão com um poder enorme, em detrimento do poder político, do Senado e dos governadores e dos prefeitos, que são os autênticos representantes dos municípios, os prefeitos, dos governadores do seu estado e o Senado da Federação. Então, eu me preocupo muito com essa história desse Conselho Federativo. E um detalhe, professor, é que a formação, a estrutura desse conselho vai ser quase um paralelo realmente com o Congresso, né? Porque vai ter os representantes de acordo com o número da população e também aqueles pelo Estado, não é isso? Vai ter representante, mas veja, ninguém ali não é
não é um órgão legislativo, no sentido de ser do poder legislativo, de serem eleitos, não é? São representantes indicados. Isso vai ser um jogo de poder enorme para indicação desses representantes. E eu acho que realmente governadores, prefeitos vão ter uma perda, né, da sua autonomia de gestão muito grande, tá certo? Você gostaria de falar? Sim, eu vou retomar um pouco isso aí, pegar um outro lado. Veja só, quando nós olhamos o sistema tributário nacional vigente, está sendo meu paradigma, eu estou olhando sempre pelo retrovisor, porque eu estou naquela história, nós vamos mudar o quê? Não é? Esse sistema que está aí. Como ele é hoje? Quais são as críticas que nós temos? Quando nós olhamos hoje, se nós olharmos o total da arrecadação tributária, eu vou dizer o total, 100%, hoje, por esse critério de competências, 7 impostos da União, são 6 estão instituídos, 3 dos estados do DF e 3 dos municípios. Quando você olha, dá mais ou menos o seguinte, os municípios, do 100 que o Brasil arrecada por esse critério, os municípios todos, independentemente do porte, ficam com 5%, certo? Os estados com mais ou menos 27%. Vejam, se você faz essa conta, 15, não é? 5 com 20, com 27, não é? Você vê que o peso da arrecadação está com a União. Mas o que importa para a gente? O que o professor chamou a atenção. O sistema de financiamento aqui faz com que os municípios só sobrevivam pelo sistema de transferências e não tem uma linha clara sobre isso. Eu tive uma experiência no setor público, né, de ser gestor, entre aspas, do sistema de transferências aqui de Pernambuco por algum tempo. E sei das agruras dos municípios. Eu era pressionado, eu não tinha nem sossego com as visitas diárias de prefeitos e prefeitas para discutir, principalmente, essa cota parte do ICMS, esses 25%. A Constituição tem critérios para fazer isso, para evitar até o uso político de compadrio. Ela diz lá, olha, quando o Estado de Pernambuco, no mês passado, arrecadou 100, ficou com 75, transferiu 25 para um fundo hipotético. Esses 25, do ponto de vista de quem percebe, dos municípios é 100, é o todo. Aí a Constituição diz, olha, dessa receita efetiva dos municípios por transferência, a Constituição diz 3/4 no mínimo, olha, é a redação, 3/4 no mínimo, não usa nem, não está dizendo que é. Esse 3/4 tem que ser pelo VA. Que diabo é VA? O VA é esse valor agregado, esse valor adicionado. Leve em conta a mercadorias entram e saem de um município, entra por 100, sai com 150, sai por 150, médias quantitativas. Está dizendo que o VA deste município é de 50. Ele entrou, pagou 100 e conseguiu vender por 150, ele tem um VA de 50. E a participação dele, representativa, no mínimo 3/4 é por esse critério. Então eu olho para Pernambuco, eu vejo Caruaru, que tem um VA alto, e vejo, né, Ipubi, que é desse tamanho. Né? Bom, e aí tem um outro lado. Esse 1/4 restante não é obrigado, mas se o município quiser, se o Estado decidir, e é o parlamento que decide isso, integralmente é tudo VA. Mas se o Estado quiser, ele tem feito, lei estadual vai disciplinar 1/4 de transferência, dessas transferências. No sentido de vamos melhorar a performance e o desempenho dos pequenos municípios. Eu pensava assim. E aí, critérios. Preservação do meio ambiente, política de preservação pelo município A. Maior número de matrículas em creches, município B, e por aí vai. Então, este sistema, ninguém falou uma linha ainda sobre ele. Então, por isso que às vezes até essa transição que se eterniza pode ser de cautela, porque olha, os municípios, eu ouso dizer, quando a gente olha o Brasil, são 5.660 municípios. Ora, a maioria são os pequenos.
E os pequenos não vivem de receita própria. Eles vivem de transferências do FPM, como foi mostrado já aqui pelo professor, e dessa cota à parte. Nem falo do IPVA, porque nesses municípios não tem significado. Mas eles vivem disso. Como é que vai ficar esse modelo? Essa aí é uma preocupação enorme. E eu já tenho visto, lido, ouço, e não vejo ninguém pretender enfrentar essa questão, que vai ter que ser enfrentada. Rumores, não, já vi por aí, certamente todos os participantes, que prefeitos das capitais e das grandes cidades já estão se mobilizando, preocupados com esse cenário. Né? Com esse cenário. A preocupação é imensa. Diz, olha, o que vai ser disso aí? E faço uma última observação, já foi feita, colega, para fortalecer o argumento que ele trabalha. Esse Conselho Federativo, veja só, nós vivemos um tempo, acho que também está em ocaso, em que a gente chamava de política de governadores no Brasil. Os governadores eram os donos de suas bancadas. Os estados votavam de acordo com o que mandava o governador. Eu estou convencido que esse tempo já não existe mais, já foi. Mas os governadores ainda têm poderes. E nessa cesta de poder aqui desse conselhão, os governadores também, já foi dito aqui, eu quero realçar, eles sentem estar sendo subtraído parcela do seu poder. Veja só, imagine, está dito aqui também, não, mas nós vamos preservar, porque o problema todo hoje é como não existe, pelo menos até hoje ainda não vi, uma política nacional de desenvolvimento regional, não tem, apagar incêndio, não tem. Os estados tentam todos, sem exceção, salvar-se sozinho. Eu sei, todos nós sabemos, que sozinho ninguém se salva. Como é que eles se salvam sozinhos? Olhe para Pernambuco. Aí vejam que um tempo atrás, um certo governador, faleceu, ele atraiu investimentos para cá. Se questione o que foi, mas isso ocorreu. Aí você vê uma montadora de automóveis na Zona da Mata, numa área decadente, por todas, ele distribuiu pela primeira vez, eu não sou daqui, mas reconheço, eu vi uma distribuição desses investimentos pelo estado todo, e não apenas na região metropolitana, como só ocorria. O problema agora e como vai ficar isso aí? Qual o poder? Quem é que vai? Não? Tem aquele critério de unanimidade, aquela história toda do CONFAS, mas quem vai resolver isso aí? Agora, não é? Essa é uma preocupação enorme. Essas questões, certamente, com questões federativas, o local é o Senado. Vão aparecer agora no Senado. Não é? Professores, muito obrigado por todas as respostas. Espero que vocês não cobrem mensalidade da gente, porque vocês estão proporcionando uma verdadeira aula. Eu abro espaço aqui para vocês fazerem as considerações finais. Bom, gente, é importante que nós observemos o seguinte. Nós devemos encarar esse esforço, vamos dizer assim, como um esforço de aprimoramento, não é? Esperar que nós tenhamos um sistema mais justo, mais inclusivo e mais simples. E para isso que nós formulamos algumas críticas, nós buscamos estudar a matéria, debater, conhecer, para que realmente nós tenhamos um sistema tributário que viabilize o desenvolvimento nacional, um desenvolvimento mais inclusivo. Né? É isso que nós almejamos e é por isso que nós lutamos. Bom, chegado ao final, né, desta etapa, eu também formulo um nível de preocupação com esse processo, com esse momento, chamando atenção para duas questões. Primeiro, a ideia muito recorrente de que nós aqui sempre estamos a falar de reforma tributária no Brasil. Eu particularmente entendo que, em termos rigorosos, nós só tivemos duas reformas. Uma promovida em 66, concentradora de renda, com todos os problemas que tem num período terrível da vida brasileira. E a reforma de 88, num marco democrático ou de transição para a democracia, como queiram chamar. Essas duas reformas, elas podem usar
esta denominação. Elas mudaram o sistema que lhe era antecedente. O problema que se coloca agora é como falou o professor João, como aprimorar. Veja, eu tenho muito medo não, eu tenho pavor, quando se vende certas soluções tentando operar com simplificações. Não devemos cair nesse ardil. Tem muitas dificuldades no meio do caminho, não é? Podia ter uma pedra. Quais são as dificuldades? Veja, nós vamos enfrentar um longo e penoso debate no Congresso Nacional, no Senado. E as questões mais significativas estão remetidas para o marco até mesmo competencial do Senado, que é as questões federativas. Eu acho que é esse lá. E aí vem um outro lado. O Brasil era, até ontem, antes de eu dormir, o país que mais constitucionalizou os conteúdos financeiros e tributários. Eu digo isso para o bem ou para o mal. Cada um conclua, avalie, que acha melhor. O que significa dizer? Toda vez que precisar reformar o sistema tributário, que ele é marcado aqui entre nós, entre os artigos 145, só da parte permanente, e o 169, significa que fazer reforma tributária no Brasil significa reformar a Constituição, emendá-la. Olha aí. Tem custos políticos, né? Custos gerenciais, custos econômicos, sociais altíssimos. A gente não pode perder isso de vista. Né? Não é algo indolor, tem custos. Né? A sociedade acompanha rádio, jornal, televisão, a gente conversa nas baladas, em todos os lugares. Aí a atenção que fica. Ora, nós queremos aprimorar, nós queremos um sistema mais justo, queremos que promova o desenvolvimento, que diminua a pressão, né, da gestão da administração sobre os empresários, sobre os contribuintes em geral. O problema é o modo, como é que nós vamos operar isso aí? Como é que nós vamos fazer? E algo que foi colocado, já foi dito aqui, e eu encerro. Quais os interesses que finalmente irão prevalecer? Por mais que os discursos sejam uníssonos, que nós vamos buscar desenvolvimento, mais justiça tributária, etc., etc., o problema é como isso poderá ocorrer quando concluído esse processo e chegarmos para a discussão sobre as leis complementares. Não é? Acho que é por aqui. Obrigado. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Gostaria imensamente de agradecer a audiência de todos e honrosamente agradecer a companhia dos senhores aqui. E gostaria de deixar a pergunta de R$1 milhão, que será respondida no nosso próximo episódio. E a pergunta é, afinal, essa reforma irá melhorar a vida do contribuinte? E no próximo episódio iremos responder essa pergunta. Aguardo a todos.